A partir do versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de culto, pelo testemunho tão edificante, tão encorajador que ouvimos dos teus servos. Isso estimula outros pais que de igual forma vivem o que eles viveram. A tristeza, a angústia, a preocupação, a incerteza de verem seus filhos distantes do caminho do Senhor. E assim como o Senhor teve misericórdia deles, pedimos ao Senhor que tenhas misericórdia dos outros igualmente. E nesta hora, Pai, em que vamos meditar na Tua palavra, eu clamo a Ti, em nome de Jesus, para que o Senhor use o pregador para a edificação da igreja e glória para o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: o Brasil precisa de oração. Hoje completamos 200 anos de independência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonçaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, ou simplesmente chamado Dom Pedro I, dá o grito do Ipiranga: independência para o Brasil.
O nosso país é um país relativamente novo em comparação aos países do velho mundo, da Europa, Itália, França, Inglaterra. Ainda num processo de construção da sua identidade. Comparado aos países do velho mundo, nós podemos dizer que o Brasil é um adolescente, um país gigantesco, maravilhoso. Como bem disse o cantor popular, um país abençoado por Deus e bonito por natureza. Somos, e eu quero dar algumas características do Brasil. Somos um país com dimensões continentais. É o maior país da América do Sul, com uma área de 8.511.965 quilômetros quadrados, correspondendo à metade da América do Sul. Um extenso e fantástico litoral, com cerca de 7.408 quilômetros de extensão. Praias lindíssimas. Somos, em segundo lugar, um país com unidade linguística. Embora extenso, celebra a unidade linguística, que é um elemento primordial para a integração de uma nação, de modo tal que do Iapoque ao Chuí, nós podemos falar e podemos ser entendidos, porque há uma unidade linguística. Somos um país sem graves fenômenos naturais. Somos um país sem vulcões, tufões, terremotos, tsunamis. Não há calamidades naturais a não serem aquelas provocadas pela agressão do homem à natureza, tais como enchentes, queimadas e outros mais. Somos um país sem guerras civis. O Brasil não luta contra o Brasil, pelo menos não por enquanto. Isto é, o norte não guerreia contra o sul, o leste não guerreia contra o oeste, porque é um país pacífico. Somos um país sem grandes conflitos raciais. Embora o racismo e o preconceito seja uma realidade incontestável, uma pústula em todo o mundo, no Brasil, não assume um contorno belicoso como em outras nações. Aqui um homem branco pode se casar com uma negra e um homem negro casar com uma bela morena como a Débora. Somos um país onde tudo que se planta dá. Qualquer um pode ter uma hortazinha no quintal. Até em apartamentos. O clima facilita o cultivo. Há países que não têm essa riqueza e possibilidade que o Brasil tem. Ou são atingidos por um intenso calor, ou atingidos por um intenso frio. É um país que precisa de oração. E eu quero que você preste bem atenção no que vamos compartilhar brevemente à luz do texto lido. O texto que acabamos de ler faz parte de uma carta que Jeremias, o profeta, enviou para os cativos na Babilônia. Lá ficariam por 70 anos, como diz o verso 10,
E Jeremias escreve a carta àqueles cativos, exilados na Babilônia, incentivando-os a buscar ao Senhor e buscar a paz do lugar onde eles estavam morando, dizendo que a prosperidade do local onde eles estavam representaria prosperidade para eles. Infelizmente, parece que no nosso país estamos perdendo o sentimento de nacionalidade, perdendo o sentimento de nação, o amor à pátria. Pátria amada Brasil, representada no pavilhão nacional que ladeia esta tribuna, no seu verde, amarelo, azul e branco, e que o seja assim para sempre. Jeremias então escreve uma carta, exortando aqueles cativos para que orassem pela prosperidade da cidade, verso 7. Não era uma oração pela prosperidade de Jerusalém, da Terra Santa, mas a prosperidade do lugar onde eles estavam. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. E o tema da carta de Jeremias é oração pela pátria. Eu diria, irmãos, que neste momento crítico da história da nossa nação, momento delicadíssimo, nós somos igualmente exortados a buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, para que haja paz na nossa terra. Eu quero destacar desse texto 3 afirmações, 3 ideias sobre a oração. Em primeiro lugar, nós precisamos orar com propósito. Verso 7, Jeremias oferece aos cativos um propósito absolutamente claro: orar pela prosperidade do local onde eles estavam. Orar pela paz da cidade é orar com propósito específico. Eu quero dizer para os irmãos que nós, na nação brasileira, estamos diante de uma terrível ameaça. Ameaça socialista. 8 dos 12 países da América do Sul se tornaram socialistas. Colômbia, Argentina, Bolívia, Chile, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela. Basta lermos os jornais para sabermos como tem sido a vida das pessoas nesses países. Venezuela, produtor de petróleo, mas o povo na miséria. A Argentina em decadência. O Chile, de igual forma. Na América Central, Nicarágua, onde Daniel Ortega prende padres, confisca rádios cristãs, e nós precisamos estar atentos, porque a ameaça é real. As gerações anteriores à nossa
foram moldadas num sistema educacional inteiramente marxista. Receberam influência de Karl Marx, mas também de um filósofo chamado Antonio Gramsci, filósofo italiano, que, nas palavras dele, dizia: o objetivo da batalha pela mudança é conquistar um a um todos os instrumentos de difusão ideológica, escolas, universidades, editoras, meios de comunicação social, sindicatos, já que os principais confrontos ocorrem nas esferas culturais e não nas fábricas, nas ruas ou nos quartéis, como muitos pensam. Os professores hoje que formam as mentalidades, muitos deles foram forjados nessa proposta. É verdade que o marxismo sofreu ao longo dos anos muitas mutações. O marxismo é ateísta. E nós temos um grande desafio porque a ameaça está próxima. E há dois riscos inerentes às novas possibilidades políticas desse tempo marcado pelo ateísmo. Primeiro deles, restrição às liberdades religiosas. Os marxistas, estão plenamente convencidos de seu ateísmo. E, consequentemente, uma boa parte do seu pensamento está destinada a erigir-se contra o cristianismo. Não há como casar marxismo com cristianismo, porque ele é ateísta. E é aqui que reside toda a agressão aos valores estabelecidos pela fé cristã, tais como liberação do aborto, ideologia de gênero, descriminalização das drogas, ridicularização dos símbolos da fé cristã, entre outros. E você sabe por que é que fazem isso? Porque na mente de Karl Marx, toda religião, especialmente cristã, é supersticiosa, anticientífica e uma falsa representação da realidade. Por isso, consideram a igreja irrelevante e, na pior, como instituição econômica e politicamente opressora. Marx dizia: a religião é o ópio do povo. Porque ele entendia que a religião provoca o adormecimento no povo e serve de paliativo aos seus problemas. E nós estamos diante dessa ameaça. O jovem cristão que se identifica na sua universidade como cristão, provavelmente vai ser alvo de intensa pressão. E muitas vezes advinda dos seus professores, que ridicularizam a fé cristã, a igreja, padres e pastores. E o que eu estou lhes dizendo, eu tenho as fontes de onde retirei para embasar a fala dessa noite. Esse é o primeiro risco.
Estão entendendo? Que deve nos desafiar a orar pelo Brasil, ameaça socialista, e em segundo lugar, segundo risco, restrição à liberdade de expressão. Todos nós temos acompanhado a situação de empresários que tiveram conversas do WhatsApp, que é uma coisa privada, objeto de sanção judicial. Se a liberdade de um é cerceada, abre-se a possibilidade para que a liberdade de todos, de igual forma, ou seja, a liberdade de pregar, de abrir as Escrituras e dizer o que a Bíblia diz. A ameaça está próximo de nós. Então nós precisamos orar com propósito. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não cabe nesse momento a isenção, a indiferença. Mais do que nunca, nós precisamos ir às urnas com consciência. Igreja não tem partido. Igreja não tem candidato. Eu tenho, você tem. E você deve pensar bem nesse momento solene da nação, em quem você vai votar. Votaremos em deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. No dia 2 de outubro, vá às urnas com a sua listinha pronta, a sua cola pronta, para que você não venha perder a extraordinária oportunidade de mudar a história dessa nação através do voto. Estão entendendo, irmãos? Então precisamos orar com propósito. Pedir a Deus que livre a nossa nação do socialismo. Qual a nação socialista que tem dado certo? Nenhuma. É claro que a fala desta noite não encontra unanimidade. Mas o pregador não pode pregar por enquete. E nem buscar unanimidade no que respeita à compreensão das Escrituras. Precisamos então orar com propósito. Orar com propósito. 200 anos de independência do Brasil. Há muita discussão sobre a pintura que está lá no Museu do Ipiranga, 4 metros por 7 metros. Quando aparece Dom Pedro montado em um cavalo, historiadores dizem que provavelmente a viagem que ele fez não foi no lombo de um cavalo, mas sim no lombo de uma mula, em razão das dificuldades do trajeto. Muito daquela pintura gera um glamour. Assemelha-se aquela pintura à figura de Napoleão Bonaparte. Mas esse é um detalhe que não esvazia o fato de que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou politicamente independente de Portugal. Segundo lugar,
tema da nossa fala é: o Brasil precisa de oração. Precisa de oração com propósito, mas também precisa de oração com sinceridade. A palavra de Deus diz, no verso 12, versículo 13: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas há uma condição para que a oração seja ouvida. Toda oração que é feita na base da condição estabelecida no texto tem a sua resposta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Foi isso que vocês viveram, casal que testemunhou aqui. Não basta orar, mas orar com sinceridade, com inteireza de coração, por nossos filhos, por nossa cidade, nosso estado e, acima de tudo, pelo Brasil. O povo de Deus nessa nação e fora dela tem levantado em muitos lugares um clamor ao Senhor. Porque eu estou convencido, irmãos, de que só a misericórdia de Deus será capaz de transformar na nossa instrumentalidade o cenário do nosso país, que vê a corrupção institucionalizada, corrupção que tirou a saúde de muitos, que furtou o emprego de muitos, que tirou o remédio de muitos, uma corrupção institucionalizada. Nosso país, lamentavelmente, é conhecido por muitas coisas, entre elas, pela corrupção institucionalizada. Precisamos orar com sinceridade. E é o que vamos fazer daqui a pouco. Terceiro e último lugar, o Brasil precisa de oração. Precisamos orar com esperança. Esperança. Leia no versículo 11. O Senhor Deus dizendo aos cativos de Babilônia, e podemos tomar esta palavra para nós, pedindo ao Senhor que elas se tornem palavras que se enquadrem na nossa realidade e que nós possamos desfrutar do que está dito aqui. Eu sei os planos que tem para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Orar com expectativa de dias melhores. Quem de nós não deseja dias melhores? Quem de nós não deseja um país onde a pobreza seja erradicada? Quem de nós não deseja um país onde a violência desapareça? Assisti ontem, estarrecido, a reportagem de um menino de 17 anos, pedindo a moça em namoro. Quando dois jovens se aproximaram dele, anunciaram o assalto. E a filmagem mostra aquele menino se levantando sem esboçar qualquer reação.
E o criminoso, antes de pegar-lhe o celular, espeta-lhe a faca no peito, atingindo-lhe o coração. E o menino de 17 anos perdeu a vida. Poderia ser o filho de qualquer um de nós aqui. Poderia ser o filho de qualquer amigo nosso dessa cidade ou fora dela. Precisamos orar com expectativa de dias melhores. Orar com insistência. Buscando a paz da nossa cidade. Faz parte também, irmãos, dessa ideologia satânica, dividir para conquistar. Observem como a questão política começa a colocar um contra o outro. Quando eu lia o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, ele dizendo que uns aos outros se trairiam, se odiariam, falando dos crentes, falando dos cristãos. No fim dos tempos, eu tentava entender que situação tão grave serviria para concretizar essa palavra profética de Jesus, um contra o outro. Eu tentava entender, seria uma questão teológica? Seria uma questão carismática? A questão carismática já dividiu o povo evangélico no Brasil. Os batistas, por exemplo, década de 60, foram divididos pela questão do batismo com o Espírito Santo, manifestação de línguas, e ali houve um racha na denominação, não somente entre os batistas, entre os presbiterianos, entre os metodistas, entre os congregacionais, mas com o passar do tempo, a relação voltou a ser uma relação fraterna. Então não seria questão teológica dividir um contra o outro, colocar um contra o outro. Mas alguns anos atrás, eu comecei a considerar que a única questão capaz de colocar um cristão contra o outro, a questão política, um odiando o outro. E tristemente, a expressão dessa realidade pensada de colocar um contra o outro, brancos contra os negros, héteros contra os homossexuais, ricos contra pobres, é uma visão pensada, dividir para enfraquecer e enfraquecer para conquistar. E isso a gente percebe acontecendo entre os crentes. E dizia, percebi dessa realidade, que as pessoas vão para a internet. Raramente acesso o Facebook. Mas não é estranho ver um irmão destilando seu ódio. Não é opinião política, é diferente. Mas seu ódio contra o outro irmão. Cheguei a ouvir de um pastor que tem um posicionamento muito claro, direito dele como cidadão, mas pensa, uma ovelha que por conta do posicionamento do seu pastor, chegou a dizer, eu tenho nojo do meu pastor. Tenho nojo do meu pastor. Dividir, enfraquecer, conquistar. Dividir, enfraquecer, conquistar. Compreendem? Estão entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? Precisamos orar então com a expectativa de dias melhores. Deus salva o Brasil. E eu quero encerrar antes de orarmos, lendo parte de um discurso muito lindo do presidente americano John Fitzgerald Kennedy,
1961. Presidente Kennedy levantou-se falando à nação americana, e o que ele disse aplica-se ao Brasil. Disse ele, abre aspas, o mundo hoje é muito diferente, pois o homem detém em suas mãos mortais o poder de abolir todas as formas de pobreza humana e todas as formas de vida humana. No entanto, os mesmos ideais revolucionários pelos quais lutaram nossos antepassados ainda são questionados em todo o mundo. A crença de que os direitos do homem não vêm da generosidade do Estado, mas da mão divina. Por isso, meus compatriotas, não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer